Olá, meus caros, bom dia. Vamos ao devocional aqui no Conteúdo Edificante. Nessa oportunidade, seguindo a meditação em Salmos, nos Cânticos, vamos ao Salmo de número 35, falar sobre o mesmo e vamos, obviamente, ouvir a voz de Deus falando conosco através desses salmos, que na sua maioria são de Davi. Vai deixando seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva, e eu já vou compartilhando a Bíblia online aqui com todos, referente ao Salmo 35. Vamos lá. Compartilhando, ok. Vamos ao Salmo de número 35 para a reflexão. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco nessa manhã. Salmo esse confirmando de Davi, que nos diz o seguinte: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou, caia ele nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, dispuseram contra mim coisas que eu não sabia, tornaram meu mal pelo bem, roubaram a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegraram e se congregaram. Os objetos, abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia. Rasgaram-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isso? Rasga, ou melhor dizendo, resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegre os meus inimigos de mim sem razão, nem acene com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos ouviram. Tu, Senhor, o tens vistos e não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor meu, e não deixe-me que se alegrem de mim. Não digam em seus corações: nossa alma, ou alma nossa. Não digam: nós o havemos devorado. Envergonham-se e confundem-se aliás, envergonham-se e confundem-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo.
E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. São versículos extensos, né? O Salmo de número 35 são 28 versículos e nós lemos na íntegra. Agora vamos à meditação. Vou compartilhar aqui a tela agora comigo, né? Ou voltar a mim. Então, temos aí os Salmos 35, um salmo que ele mostra o sofrimento do rei Davi. Demonstra que Davi estava sendo perseguido e que Davi estava pedindo a ajuda de Deus para que fizesse justiça, para que castigasse os ímpios. E descreve, portanto, as suas misérias. E diante disso, ele pede para que Deus contemple, ouça as suas súplicas e julgue a sua causa. Davi, nesse texto, né, nesses salmos, ele passa algo que acontece com muitos no cotidiano. Quantas pessoas que são humilhadas, injustiçadas, caluniadas. Quantos pobres que sofrem, que até o pouquinho que têm ainda querem furtar, roubar, como Davi fala. E a Bíblia diz: ai daquele que perverteu o direito do órfão, da viúva, do estrangeiro, do necessitado. Mas essa gente não tem temor de Deus, tem prazer em ver o mal de outrem, tem prazer por meio de vingança, até mesmo de tirar o sujeito do pouquinho que ele tem, de deixar na rua da amargura, de deixar sem casa, de deixar sem alimento, de deixar totalmente a pessoa no sofrimento, para se achar eu posso, eu sou Deus, nada acontece comigo. O que eu falo vem direto dos céus, é o canal divino aqui na terra. Então, eu posso fazer o que eu bem entendo. Quantas pessoas arrogantes. E leia-se que não é só os ricos. Tem muitos pobres arrogantes, soberbos, presunçosos, pessoas más, que não quer ver seu semelhante bem. E quando vê alguma coisa, já quer logo passar o rapa, como diz no popular, né? Passar a perna, enganar, ver a derrocada dele. Mas Deus tudo está contemplando, porque os seus olhos são como chamas de fogo. E o justo e o servo de Deus não será envergonhado e nem confundido, ainda que o demônio, ainda que os seus adeptos queiram. E o diabo se disfarça de anjo de luz, né? Vem em nome de Deus para enganar muitos. E tem muitos cristãos que às vezes até se debandam para o lado do diabo, para o lado dos adeptos do maligno, para ser contra o próprio servo de Deus e, por conseguinte, o próprio Deus. Porque Jesus disse: todos vós, todos vocês que fizerdes algum mal a um desses pequeninos, que são aqueles que temem ao Senhor, são aqueles que servem a Deus, estão fazendo a mim. E essas pessoas não pensam isso. Não pensam que Jesus disse: amará a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo. Que João disse que não tem como, é inconcebível a ideia de dizer que ama a Deus, mas não ama o seu próximo. Porque Deus você não vê, é abstrato. E o próximo é concreto, você está vendo. Então, se você não ama aquele que você está vendo, como é que você vai amar aquele que você nem viu? Né? E isso é uma constante desde a época de Davi. Nós estamos falando aqui de 1900 anos antes de Cristo. O Salmo pode ter sido escrito depois, né, desse 1900 anos antes de Cristo. Mas o relato, o fato foi isso. Foi nesse tempo, que Davi existiu nesse tempo. O reinou nesse tempo. Então você vê, estamos aí com quase, ou até mais, né, chegando a 3.000 anos dessa narrativa. E quantas coisas sucederam durante
esses 3.000 anos de guerras, de pelejas, de injúrias, de calúnias, de inocentes sendo mortos, de inocentes sofrendo, padecendo. A gente pode citar até o próprio Jesus, né? Sofreu também, muito mais do que muitas pessoas por aí. E aquele que serve ao Senhor sofre também, sofre os vitupérios de Cristo, as aflições de Cristo. Tem as marcas de Cristo e marcas essas também de aflições, de sofrimento, de padecimento, porque pelo pecador paga o justo. Você não adianta, se tiver na razão, se tiver na justiça, ou no lado correto e justo, dizer que é inocente. Porque se tiver uma conspiração contra ti, se tiver algo já perverso para te incriminar, você pode tentar provar que é inocente e não adianta. Só Deus para entrar com a justiça. É só você ver no próprio caso, ou nos próprios casos de alguns personagens bíblicos, como José do Egito. Ele era inocente, mas armaram contra ele. A mulher de Potifar disse que ele teria adulterado com ela. E aí ele foi para o calabouço. É só você ver o caso do profeta Micaías. Também foi para o calabouço por falar a verdade, sendo justo. É só você ver o caso do próprio Daniel também que sofreu lá. Então, quando há uma certa conspiração e se está fora da sua cidade, aliás, até na sua cidade, né? Porque José foi vendido por conta da avareza e da inveja dos seus próprios irmãos. Os irmãos da cidade dele, da parentela dele, é que o traíram. E por isso que Jesus disse que nós não devemos nos apegar a familiares, mas sim ao Senhor. Devemos sim cuidar deles, porque quem não cuida dos seus, nega a fé. Agora, colocar eles acima do Senhor, nós já estamos pecando. Porque, de fato, muitos familiares só servem para fazer aquilo que o diabo quer e gosta, e atrapalhar os planos de Deus. E isso serve também para nós não confiar muito nos próprios familiares, porque, como já dizia Jeremias, o irmão anda enganando e o amigo anda caluniando. Não dá para confiar em ninguém, né? Só no Senhor. Então, como eu estava dizendo, se tiver uma conspiração, algo já planejado, arquitetado pelo inimigo, vai se confirmar de alguma maneira. Mas Deus olhará. E acontecerá até onde Deus permitir. E se Deus permitir, pode ser por provação, depois ele exalta o homem. Porque nenhuma arma forjada contra nós, preparada contra nós, prosperará. Porque Deus está olhando. Prosperará no sentido da sua completa ação. Ou seja, de o resultado ser aquilo que era projetado. Pode acontecer algumas coisinhas, mas Deus há de livrar aqueles que o temem. Deus há de pelejar. E nessa confiança, Davi ora a Deus. Davi faz um cântico a Deus para enaltecer, para falar de Deus, para dizer que ele confia no Senhor, para dizer que ele está passando a necessidade e que o Senhor vai, de fato, agir. E pede para que o Senhor haja com relação àqueles que estão fazendo injustiça. E tem muitas coisas que é falado em sistema religioso que é errado. Por exemplo, dizer que a gente não pode orar para o Senhor fazer justiça. Pode, sim. Porque quando é demais, a gente tem que orar. Ah, mas Jesus disse, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Ali é um contexto diferente. Jesus era Deus. Jesus veio para salvar o povo. Nós não viemos para salvar ninguém. Nós somos seres humanos que devemos crer em Cristo para ser salvos. Respeitar sim o nosso próximo. Fazer, da medida do possível, o bem contra o mal. Mas o bem contra o mal é exatamente isso. Vencer o mal com o bem. É orar a Deus para que Deus faça justiça, e não que a gente faça justiça com as nossas próprias mãos. Porque, como já dizia o profeta Isaías, justiça com as nossas próprias mãos é trapo da imundícia. E também esperar a justiça de homens é uma outra tolice. Porque os homens estão suscetíveis ao erro. Principalmente aqueles que não temem a Deus.
principalmente aqueles que não atentam para a causa do pobre, do necessitado, do órfão. E a gente percebe, meus caros, que o tempo vai passando e muitos vão se revelando, né? Às vezes, Deus até demora vir para provar, né? No caso de Jesus, ele até demora vir para provar quem são quem, para provar quem é quem, para provar se realmente os cristãos são aquilo que eles dizem que são. Ah, eu não sou avarento, eu não sirvo Deus Mamon. Ah, eu não adultero. Ah, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não é? Mas fazem. Quando não fazem nas externas, fazem nas ocultas. E diante dos olhos de Deus, nada passa. Eles querem se gabar. Assim como se gabavam os fariseus, ó, porque nós cumprimos a lei. E veio Jesus e disse: olha, a lei diz que se você pegar outra mulher, você adultera. Agora eu digo e dou um outro mandamento: que se só olhares cobiçando uma mulher, que seja do próximo, obviamente, que seja casada, você já está em adultério. Por que Jesus disse aquilo? Então quer dizer que a gente vai pecar toda a vida em pensamento, ou que a gente já está pecando, já está no inferno, ou que a gente, pelo fato de pecar, não adianta servir ao Senhor? Não. Jesus estava tocando na ferida da soberba dos fariseus, porque eles achavam os santões. Eles achavam, não, nós não adulteramos. Inclusive, tinha uma parte do farisaísmo que chegava a andar encurvado e com os olhos fechados, olhando só para o chão, para não olhar para uma mulher, né, e para não ir atrás dela, né, porque tinha um receio de cometer, então, um adultério. Então, Jesus disse: olha, não adianta vocês serem tão zelosos, né, que vocês pecam. Se não pecam por, de fato, externa, mas pecam internamente. Né? Se não pecam no exterior, pecam internamente. Vocês não são mais do que ninguém. Né? E ao ponto até de Jesus considerar um pouco o zelo deles, dizer que se a nossa justiça não excedesse a dos fariseus, de maneira alguma nós entraríamos no reino do céu. Ou seja, teríamos que ser zelosos da palavra do Senhor, parecido com os fariseus, mas não do modo deles, porque eles eram hipócritas, né? Eles gostavam de condenar os outros, mas tinham pecados, né? Eles gostavam de condenar ao apedrejamento a mulher era adúltera, mas eles eram muito mais do que adúlteros. Eles eram machistas, sim, porque a mulher que fosse pega no ato de adultério era punida, e o homem? A culpa era só da mulher? Ou era o homem que às vezes seduzia a mulher para fazer coisa errada? Hã? Então Jesus combateu tudo isso aí. E nos dias atuais nós temos muitos desses aí, né? Que se acham santão. Ah, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Você é um pecador miserável, como todos nós somos. Eu, você, todo mundo. Quando falo você, liga-se a esses que se acham os grandões, né? Nós temos que ter a humildade daquele republicano que se humilhou e disse: Senhor, pequei, não sou digno nem de olhar para os céus, perdoa-me. E não como o fariseu: ah, eu jejuo 2 vezes da semana, ah, eu oro, ah, eu dou dízimo. E o queco, né? Fosse para dizer na linguagem até de criança ou de adolescente, e o queco. E o que eu tenho a ver com isso? Né? Diante de Jesus, Jesus poderia ter dito: e daí? Se a gente quer se exaltar em tudo, né? Quer se exaltar em tudo. Ah, eu oro demais, mas vai lá e faz mal ao seu próximo. Às vezes faz até oração contrária. Hã? Pedir para Deus agir com justiça é uma coisa. Agora, você estando errado, você não estando certo, ainda fazendo oração macumba, gospel, hã? É uma outra. Claro que não vai ser atingida a, a pessoa e nem Deus vai ouvir, porque a Bíblia diz: pedir, nada tendes, ou porque não sabe pedir, ou porque pedir mal. Quem pede mal é aquele exatamente que não está na razão. Esse, inclusive, vai vir o mal sobre ele. E por isso que Davi ora ao Senhor aqui, nesse cântico. Porque ele sabe que está sendo justo, ele sabe que está fazendo por onde. Mesmo fraquinho, mesmo humilde, está vendo as próprias injustiças que acontecem na sua vivência, no seu cotidiano, com relação ao pobre. Até é muito bom, a fim de que ele olhe a necessidade dos povos, ou do povo, dos plebeus e tal. Porque, de fato,
ele vai até falar aqui sobre o pobre, vai falar sobre o necessitado, vai falar sobre, então, várias pessoas que estão passando por algo parecido ou até muito mais maior do que ele próprio, tá? Perdoe aí os efeitos externos aí do senhor Tuco. Vamos lá, é o cachorro, né? Então, pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. O que que Davi está dizendo aqui? Senhor, seja comigo, peleja por mim. Peleja por mim, assim como outros estão na mesma peleja, assim como outros estão no mesmo sofrimento, eu peço por eles, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor de fato lhe dê a bênção, para que eles não venham sofrer mais nenhuma injustiça, para que eles venham ter seus direitos de fato respeitados. É nisso que Davi já diz aqui no versículo 1. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda, ou seja, Deus age como um soldado, como um valente forte, com escudo, a fim de fato, nos ajudar. Se levanta contra aqueles que estão me fazendo mal. Me ajuda, Senhor. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do seu socorro. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem, ou seja, impede deles ir até a mim. Ou seja, atrapalha eles, ou seja, coloca algum obstáculo no seu caminho, para que eles tropecem, para que eles não me alcancem. E Deus, claro que ouve a oração, porque Deus está percebendo que muitas coisas que ocorreram com Davi, e eu já digo ocorre que acontece atualmente, são obras de homens perversos, maquiavélicos. E se nós não pedimos a interferência de Deus para ele agir, para ele trabalhar onde se deve ser trabalhado, nada vai acontecer, porque o mundo já está suscetível ao erro, pois o mundo jaz no maligno. Não é o mundo cosmo, a natureza de Deus. É os homens perversos que não temem nem a lei dos homens e nem a lei de Deus. Então, se Deus não intervir, não adianta a gente, às vezes, até recorrer à justiça, porque a justiça já está corrompida, a justiça dos homens. É só Deus que pode pelejar pelo justo. E tem gente que ainda tem esse pensamento, né? Ah, é pecado. Ora, se você está correto, julgue de si mesmo. A Bíblia diz para julgar o homem a si mesmo. Você está correto na sua razão. Se você não quer enganar ninguém, se você está sofrendo alguma injustiça, Deus pelejará e a sua oração será recebida. Agora, do contrário, não adianta. Você pode espernear, você pode fazer jejum, você pode fazer qualquer coisa. Isso é tudo sacrifício de tolo. É aquele sacrifício de Saul. Porque o que importa para Deus é a obediência. A obediência é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, Davi está colocando aqui, ó, eles estão me perseguindo. E o perseguir a Davi era literal mesmo, né? De ir com uma espada, ir com algum armamento para ferir ele ou matar. E quantas pessoas estão nessa condição, até de modo literal? Às vezes, você não fez nada, foi confundido com o outro e vem alguém atrás. Se você não pedir ou implorar para o socorro de Deus, né? Você pode ser morto. Você pode ser confundido. Por quê? O mundo jaz no maligno. Porque se todos tivessem a consciência do evangelho de Deus e amassem o seu semelhante, eles iam parar para analisar. Será que é mesmo? Tem casos que ocorrem. Eu, por exemplo, faz algum tempo, estava caminhando, a pessoa talvez confundiu eu como bandido, estava com o carro aberto, trancou o carro todo e achou que eu ia fazer alguma coisa, né? E o interessante é que a gente é da cidade, geralmente essas pessoas nem são da cidade e nos confunde com alguém desse tipo aí, né? E aí você pensa, mas talvez estava com uma situação diferente, parecida, ou com barba, ou com uma roupa não tão bonita e tal. Não necessariamente. É porque, de fato, a malignidade já está na mente das pessoas. E o que acontece? Geralmente, quando elas pensam que é o ladrão, não é. E quando elas não percebem que é o ladrão, até elas acham que não é, é que é.
É tudo assim que acontece. Por isso que nós vemos aí vários ladrões, vários larápios ter êxito. Às vezes o ladrão, o inimigo, né, mora ao lado. E eles não percebem. Agora, se eles tivessem temor de Deus, eles perceberiam. Eles iriam perceber as coisas, entender, ter o discernimento de tudo. E Davi aqui no caso está pedindo para que Deus haja, porque ele está sendo perseguido de modo, eu diria, ilegal, de modo imoral, de modo equivocado. Porque, às vezes, aqueles que eram para ser perseguidos, pegos, que fizeram mal, não são pegos. Agora, o justo, às vezes confundido, às vezes por inveja, às vezes por ciúme, às vezes por, de fato, ter uma vontade de vingança ou ter algum desafeto, entre aspas, com aquele, ou simplesmente não for com a cara, é perseguido. O que justifica, por exemplo, uma pessoa quieta no seu canto, e Davi depois vai falar sobre isso, e ser, então, amolestada, no sentido não necessariamente sexual, né? Molestada no sentido de ser provocada, de ser atingida, aflita. O que justifica a questão, por exemplo, do bullying, da intimidação, né? Vamos colocar intimidação, que é a palavra aqui. A gente sempre fala aqui de bullying, a palavra é inglesa, bull quer dizer touro, e o prefixo inling quer dizer exatamente algo relativo a bravura. As duas juntas, traduzindo para o português, né? Isso seria mesmo intimidação. Então, o que justifica isto? O sujeito está no seu canto, quieto, às vezes está fazendo o seu trabalho, às vezes está estudando, vem um e começa, ô, fulano de tal, e começa a intimicar, começa a perseguir, começa a bater. O que justifica isso? Deus não vai olhar por esse que pede para o Senhor socorro? E você pensa uma coisa, muitos falam dessa passagem de modo equivocado. Eu estou falando aqui do episódio de Eliseu e daquelas crianças ou adolescentes que estavam atrás dele. Né? Foram mais de 40 que foram mortos. Muitos pensam é porque Eliseu ficou ofendido porque ele era calvo, careca e Deus agiu. Não foi por conta disso, necessariamente. E aí muitos até que são céticos, ateus, dizem, olha que Deus malvado é esse, né? Que Deus malvado é esse. E até por chamar alguém de careca, ele mata. Não, é porque aqueles jovens, eles iam espreitar eles iam zombar dele, perseguir ele, bater nele ou até matar. Eliseu, ele sofreu uma espécie de bullying, de intimidação. E se Deus não intervisse e mandasse aquelas ursas matar eles, ele iria ser morto, o profeta de Deus. Então, pergunte a si mesmo se isso é justificável. O profeta está andando, não está fazendo nada, vem eles indicar, ô calvo, mas calvo, já para ele se respondesse alguma coisa para bater nele. É o que acontece, né? Às vezes a pessoa está passando, ô feio, ou isso, ou aquilo, para ver se a pessoa vai e age. E se não agir, eles pegam pela camisa, eles pegam por aqui, dão um soco, dão um tapa. Porque essa gente está endemoniada. Está endemoniada, porque se tivesse Deus, não estava fazendo isso. E tem muitos endemoniados dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, ou seja, de igrejas evangélicas e católicas, e vão lá regularmente à missa, e vão lá regularmente aos cultos. Porque uma pessoa que não preza pelo seu semelhante e que começa a fazer esse tipo de prática que configura aquilo que foi ocorrido, o que ocorreu, melhor, o que foi feito com o profeta Eliseu, exatamente já está na carne e até com o diabo. O diabo, o diabo. A palavra diabo quer dizer adversário, né? Já está com o adversário ali. Porque muitos, quando a gente fala de diabo, ficam rindo, zombando, porque vender a ideia para eles que o diabo é aquele diabinho dos desenhos, o diabinho da Tasmânia, que tinha até um desenho, né? Ou o diabo dos filmes, aquele estereótipo de tridente. O diabo não é isso aí, não. O diabo não é isso aí, não. O diabo é muito mais sagaz, perspicaz, que a gente nem imagina. E ele se transfigura até em anjo de luz. E ele se personifica até em homem. Ele não vai vir do jeito que ele é, um bicho já. Né? Ele vai vir como alguém bonito para nos enganar, porque ele é o mestre dos disfarces, do engano. Ele é o pai da mentira. Se ele
fosse chegar até nós do jeito que ele se aparenta para nós, entre aspas, né, o que a mídia vendeu para nós como ele sendo, ou se a gente fosse ver aquele bicho, a gente logo ia, né, sair, não, mas ele vem. Os sapatinhos de algodão, ele vem sendo alguém do bem, e até bonito às vezes. É, até bonito. Então, essa questão, eu acho que persegue-me, dizem a minha alma, eu sou a tua salvação. Quer dizer, a alma de Davi dizia, Senhor, tu és a minha salvação. Tu és a minha salvação, eu não tenho mais ninguém a quem recorrer. Só tu és a minha última instância. Eu já percorri o STJ, o STF, agora ao Supremo do Supremo, ao Deus dos deuses, ao juiz do juiz. Faça valer meu direito. Faça, Senhor, julga a minha causa. É isso que Davi está pedindo. Que ele era rei, inclusive, considerava o Senhor o rei dos reis. O Senhor é a sua salvação. Veja que Davi tinha humildade. Ele não dizia que ele era o rei, que ele mandava, que ele era a salvação, que ele deveria ser adorado como os outros reis pagãos. Ele temia o Senhor, tinha um coração segundo a vontade de Deus. Diferente até de seu filho Salomão, que depois de um tempo se corrompeu, perdão. Davi pecou, mas se humilhou. E por isso que Deus era com ele. Sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida, voltem atrás envergonhem os que contra mim intentam mal. Sejam confundidos aqueles que me envergonham. E Deus faz isso mesmo, né? Deus muda o cativeiro. Deus faz aquele que fez uma cova para alguém justo cair na mesma. É. Deus confunde os eruditos, os ditos sábios. Deus confunde aqueles que acham que são alguma coisa e nada são, que querem perseguir, querem fazer mal. Deus envergonha a cara do maligno. Porque pelo servo dele ele peleja. Porque a Bíblia diz o seguinte, que Deus coloca um anjo para guardar aqueles que o temem. Sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam mal. Sejam envergonhados. Porque eles querem a minha vida. Eles querem o meu sangue. 5. Seja como a pragana perene, o vento. Sejam como aqui, lá está com uma moinha, aqui está com uma pragana perene. Aliás, perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. A palha, né? Moinha, que o vento espalha. E assim eles sejam diante do anjo do Senhor que faça os fugir. Que eles temam. Que eles não façam mais isso. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio e o anjo do Senhor se persiga. Oração de Davi. Para que o Senhor haja. Para que o anjo do Senhor interfira. Peleje. Para que o Senhor envergonhe. Por isso que eu digo que não tem pecado algum. Pedir ao Senhor. O pecado está em fazer. O pecado está em não confiar na justiça de Deus quando você tem razão. Porque no cotidiano, como eu estava falando, a gente sofre bastante vezes, né? E de várias maneiras, né? Às vezes é no trabalho, às vezes é na escola, às vezes é na família, às vezes é na rua. E geralmente de quem você menos espera é que às vezes acontece algo mal contra. Às vezes você vai elogiar alguém e depois leva 7 punhaladas atrás das costas desse alguém. Porque essa pessoa está fingindo ser a sua amiga, o seu amigo, mas na realidade não é. Só está de olho naquilo que lhe interessa. Às vezes é uma riqueza aqui e acolá, ou uma benesse, um privilégio e tal. Eu já contei várias vezes em vários vídeos aqui no canal, referente a pseudos amigos que eu tive, que estavam interessados que eu fosse escravo para eles para fazer alguma atividade, que estavam interessados na possibilidade de eu ter alguma coisa para lhes ajudar, mesmo eles já tendo até uma certa ajuda e tendo uma vida muito mais melhor do que a minha, que estavam interessados em outras coisas, e não na minha pessoa, e não gostar de mim, e não de me amar,
e não de me respeitar. Isso acontece com todo mundo, né? Lamentavelmente. Por isso é só em Deus que devemos confiar. Porque o homem nos decepciona, a família nos decepciona, pai, mãe nos decepciona às vezes, filhos, etc. Só em Deus que podemos confiar, para que Deus possa agir contra os verdadeiros inimigos. A guerra que nós temos não é contra a carne, não é contra a sangue, é sim contra potestades, principados e hostes das maldades, sim. Mas tem pessoas que são utilizadas por esses principados. E Deus às vezes tem que agir nessas pessoas para que o demônio saia das suas vidas e eles percebam que Deus é maior. Porque também temos outros tipos de demônio. Você pensa que não seja, mas sim. Demônios entre aspas. Aliás, temos vários, né? Temos o diabo propriamente e temos a carne. Porque, independente da pessoa não ser possuída pelo inimigo, como o mundo jaz no maligno, ela já está propensa a pensar de modo perverso e a pensar em si, em ser avarenta, ambiciosa e fazer mal ao trem. Porque ninguém faz mal ao trem se não tivesse a questão do capital. Por isso que tem aquela ideia que no socialismo é um mundo perfeito, que cada um tem a sua coisinha, tem o seu trabalhinho e ninguém vai invejar ninguém, ninguém vai atrapalhar a vida de ninguém. Mas a gente percebe que nem é ali também. Agora no capitalismo, né? E selvagem, cada um quer ter cada vez mais, né? E aí passa por cima do pobre, do justo, engana, come dinheiro do pobre, do trabalhador, como tem muito ele de esquemas ilegais aí por aí rolando. Mas Deus há de pelejar, né? Faz uma série de barbáries. Seja o seu caminho tenebroso, escorregadio, o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa, olha bem, sem causa encobriram de mim a rede na cova. Que sem razão cavaram para mim a alma. Davi está dizendo aqui que ele tem razão. Que ele não deu motivo para eles fazer nenhum mal contra ele. Que ele não enganou ninguém. Que ele não foi, de maneira alguma, injusto. De maneira alguma, caluniador ou injuriador. E é isso que ocorre, geralmente. O justo sofre. Ele não fala, às vezes, nada, colocam palavras na sua boca, né, ou na boca dele. Ele não faz nada, inventam, dizem que fez. Ele não mexe em nada, não, ele fez. E depois, como eu já disse, como tem uma teoria já para incriminar o sujeito, não adianta ele dizer que ele seja um homem de Deus, íntegro, não adianta ele dizer que seja favorável à verdade, às coisas sacrossantas de Deus e tal, porque sempre na mentalidade dessa gente perversa que não tem Deus na mente, que aquele que tem a mente de Cristo pensa diferente, nem suspeita mal, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor é esse que não suspeita mal, quando suspeita mal já não tem o amor de Deus. Uma coisa é você ter uma certa, de fato, descrença de algumas coisas. Outra coisa é você ver, analisar a pessoa, e Jesus disse, pelos frutos conhece as árvores. Por exemplo, o sujeito não tem nenhum histórico que enganou ninguém. Não tem nenhum histórico que fez coisas erradas. Como Davi também tinha esse histórico de não ter feito nada de errado. Da vida toda ser perseguido. Ele só fez o errado, claro, lá com Urias e Batseba. Foi pecado, obviamente, fez ali. Esse era o histórico de Davi. Mas de perseguir pessoas sem motivo e fazer qualquer coisa nesse sentido, ele não tinha esse histórico. Mas eles vinham incriminar Davi, né? Eles vinham. Se a gente vai trazer para Jesus, então nem se fala, Jesus não tinha histórico de ter feito nada de errado, mas eles foram lá para, então, colocar Jesus na condenação e depois ser crucificado. Então, por que sem causa encobrir? Porque se fosse verdade, Davi tinha que aceitar a repreensão, a perseguição deles. Ora, ele fez por onde, agora sofre as consequências, né? Tudo que o homem semear vai colher, mas não. Fica bem claro aí no versículo 7 e 8. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, sem eles saber, Senhor. Eu peço que eles venham sofrer com isso que eles estão fazendo comigo. E prendam na rede que ocultou, que eles ocultaram a mim. Eles armaram ocultamente a mim sem causa, sem razão.
caia ele nessa mesma destruição. Para cair na mesma destruição. E acontece, né? Porque Deus está contemplando tudo. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. E Davi ainda diz aqui, não se alegrará, dá para entender diretamente, na derrocada do inimigo. A gente não deve se alegrar, né? Mas sim no Senhor, que Deus é justiça, que Deus peleja, que Deus não deixa os seus desamparados, que Deus não, de fato, é mentiroso. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus cumpre as suas palavras. Passa os céus e a terra, as suas palavras não vão te passar. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu que livras o pobre? Daquele que é mais forte do que ele? Deus peleja pela causa do pobre, do justo. Do pobre de espírito. Do pobre no sentido também de simplicidade. Porque às vezes a pessoa pode ser rica, mas ela é simples e sofre. E principalmente aquele que é pobre, pobre mesmo, no sentido de ser pobre monetariamente e simples também, no sentido de ser humilde. E Deus peleja. Não adianta querer enganar o outro para ter êxito, para fazer vingança, para fazer isso, para fazer aquilo. Ainda que se faça injustiça. E que a pessoa pensa, agora nós conseguimos vencer. Quando a pessoa menos espera, Deus vem, então, com o seu veredicto, com a sua sentença. Se o justo, às vezes, nos seus próprios deslizes, já sofre, imagina o perverso, que só vive de perversidade, de contaminações, de enganos, de mentiras, de falácias, de dissensões, de obras do diabo. Obras do diabo. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E quem está com Jesus firme na videira verdadeira não comete obra do diabo nenhuma. É temente. E muito menos se vende por um bocado de lentilhas, como perdeu e vendeu a sua primogenitura Esaú. Quantos Esaús que estão por aí, que têm traído o evangelho, que têm traído a palavra de Deus por um bocado de lentilhas, que às vezes é o dinheiro, que às vezes é a vingança, que às vezes é de fato a dissensão, que às vezes é as obras perversas e satânicas, ou vamos colocar aí todas as obras carnais. Um adultério, um roubo, um furto, um êxitozinho aqui e acolá, uma vantagenzinha, né? Uma propinazinha. Essa propina, essa vantagem será maldita. E maldita é o homem e a mulher que receber a maldita propina para fazer coisas erradas. Judas recebeu a propina para fazer coisas erradas. 30 moedas de prata. O que deu? Suicídio. Ou, muitos vão dizer que não foi suicídio, mas leva a crer que ele sofreu a consequência. Que ele se perdeu. Que ele se matou. Ou que, de fato, ele tinha a intenção e aí aconteceu. Muitos vão dizer que não era suicídio. Não, Judas suicidou sim. Há uma divergência aí de dizer que não. Ele pode até ter chegado em dado momento e ter se arrependido do próprio suicídio. Mas já era tarde, aí já veio e matou ele. Algo ocorreu. Agora, adiantou o preço da propina ali do senhor Judas? Adiantou o preço da propina dos irmãos de José que entregaram ele ao Egito? Eles sofreram, né? Ainda José, por humildade, por realmente temer a Deus e não querer fazer o mal para aqueles que fizeram mal, ainda alcançou a bênção para eles. Por conta também do seu pai, né? Que não teve culpa. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem és tu que livras o pobre daquele que é o forte, que é mais forte que ele? Sim, o pobre, o necessitado, daquele que o rouba. Quantos que roubam o pobre, né? Quantos que roubam até simbolicamente o pobre, simples coração, não necessariamente em dinheiro, mas a fé às vezes dele, a justiça dele, corrompe o pobre para fazer coisas erradas, para se enriquecer.
Você está no meio cristão. É. Quantos querem uma bênção, querem pobres, simples, humildes, espirituais, e agora são pessoas totalmente avessas àquilo que eles eram antes. São totalmente contrárias àquilo que eles eram antes. Agora eles são bastante carnais. Agora eles fazem disputa. Agora eles são avarentos. Agora eles são enganadores, caluniadores, são blasfemos. É. Começaram no espírito e acabaram na carne. E ainda tem aquele rótulo de santo, né? A indumentária de santo, a aparência de santo, né? Santo do pau oco. Santo do pau oco. Sim, o pobre, o necessitado daquele que o rouba, né? Porque ele só gosta de roubar o pobre. O rico não rouba do rico. Difícil, né? Difícil. Porque o rico é esperto, geralmente gosta de roubar do pobre. Porque o pobre não tem inteligência, cai nos golpes possíveis. Nós temos vários golpes aí na internet. Mas quando surge um? Inclusive, ontem eu recebi uma mensagem, via celular, de alguém dizendo: olha, a sua conta no Banco do Brasil vai ser cancelada se você não fizer uma atualização, possivelmente era monetária. E eu nem tenho conta no Banco do Brasil. Os perversos estão aí. E se eu fosse atrás, né, não me lembrasse disso, por exemplo, eu ia lá entrar, pegava um vírus no meu celular e também poderia até cair nesse golpe aí. E muitos idosos caem. Muitas pessoas caem. Esses sem vergonha, esses larápios vão pagar. Tanto pelos crimes cibernéticos, né, na própria internet, como outros por aí que fazem para enganar o pobre. Olha, dê aqui R$ 100 que amanhã você vai ter 1 milhão. Propaganda enganosa. O santo, quando começa a dar demais, né, é para desconfiar. Quando a esmola é demais, a gente desconfia. Tem que desconfiar. Tá cheio aí de petinas, né? Que era aquela propaganda da Empíricos, e inclusive eu critiquei já no próprio canal, bem no início. A gente já vê, eu da noite pro dia tinha R$ 1.000, já fui para 1 milhão. Vai enganar quem? Vai enganar quem? Ainda mais no sistema brasileiro que nós temos, bastante burocrata ou burocrático, que qualquer movimentação nas contas bancárias já vem o COAF em cima, já vem eles para cobrar impostos, as coisas não são bem assim, muito fáceis para ganhar dinheiro da noite para dia, a não ser que ganhe na loteria, né? E até na loteria é algo discutível, porque tem provas de fraude. Agora, da noite, mercado, né, de ações e tal, só quem foi filhinho de papai, que tem já um pouco de noção do que se trata, que sabe investir onde que é para investir, pronto. Mas o povo é atraído àquilo, né? Como foi atraído pela Telefix. Teve gente que perdeu dinheiro e mais dinheiro. E aqui Davi está falando o seguinte, que Deus julga a causa do pobre e daquele que rouba. Porque esses tais que enganam o pobre, porque tem muitos que vão na de livre, espontânea vontade, na boa fé, né? E são ignorantes mesmo, acreditam piamente no que está sendo dito. Agora outros já vão, né, com interesse de lucrar e aí perde. Aí é uma outra coisa. Agora aquele que vai na inocência ou é enganado, por falta de conhecimento, Deus há de pelejar. Falsas testemunhas se levantaram, dispuseram contra mim coisas que eu não sabia. Quantas falsas testemunhas estão por aí, né? Eu estava pensando esses dias. Para a boca de um eu sou uma coisa, para a boca de outros eu sou outra. Né? Eu estava pensando, só da minha pessoa, imagine, né, na multiplicidade de pessoas que nós temos aí no mundo, em cada indivíduo, né? A pessoa olha para ti já, se tem uma imagem que lembra alguma pessoa boa, ela vai pensar que você é bom. É bom. Se você é semelhante ou parecido a alguém que é ruim, então é ruim. Ela julga pela aparência também. E às vezes é pelo rosto, pela fisionomia. Inclusive, tem dados que comprovam que nós temos vários sósias nossos por aí. Me parece que 1.000, 2.000 no mundo inteiro. Coisa assim. Então imagina, se eu sou parecido com alguém lá, vamos dizer, lá da China, né? Difícil ter um chinês lá parecido comigo. Nós vamos da Europa. Aí a pessoa que vem da Europa olha pra mim, pô, mas aquele sujeito é aquele cara. Mesmo que ela não sabe o que é. E aquele cara fez mal pra mim, então ele é perverso. Aí a outra vê, não, ele é parecido com outro cara. Aí aquele cara era bom pra mim, eu gostei dele. Como, por exemplo, uma vez eu estava trabalhando de servente
de pedreiro, e o pedreiro me disse: puxa, você me lembra o meu irmão, você é parecido com o meu irmão. Eu gostava muito do meu irmão, então ele começou a me agradar, né? Mas do outro lado tem o contrário, né? Então, aqui no caso, Davi fala: falsas testemunhas se levantaram contra mim. Quantas falsas testemunhas, né? Às vezes na nossa frente, coisa boa, meu amigão, né, minha família e tal. Teve um, eu disse na cara dele, né? Não faz muito tempo isso. Acho que já era, tinha ali, talvez 20 anos eu tinha. Já tô com 30, então já faz 10 anos aí. E aí ele disse assim pra mim: ô, meu amigão e tal, né? A hora que nós saímos aqui da escola, a gente vai se encontrar. Eu disse: olha, meu caro, não vem com essa, que aqui é uma coisa e a vida lá fora é outra. Que só nós saímos daqui que ninguém cumprimenta. Eu posso até cumprimentar. Agora eu duvido os demais e até você. E foi o que ocorreu. Depois que nós saímos de escola, o camarada me via, fingia que não via. Nem acenava a mão. Porque eu não estava de acordo com o status quo monetariamente dele, né? Estava bem de vida, encaminhando ali, eu não estava acompanhando, então, não, aquele lá, porque senão vai pedir alguma coisa para mim. Ele percebe isso, então eu sou amigo de escola e depois desprezo, né? E quando não zombam, não estão aí zombando. Mas quando a gente estava lá dentro de escola, a gente era útil para eles. Era o capacho deles. É. E aí ele fica falando também, né? Falsos testemunhos, falsos testemunhos, falsos testemunhos se levantaram contra mim. E Davi tinha as falsas testemunhas. E o mandamento é: não dirás falso testemunho. Mas tem um monte aí dando falso testemunho. E diante de Deus há de sofrer, né? Tem alguns casos aí que se faz até na justiça, um conluio entre juízes, entre partes e tal, até para mentir, para favorecer uma parte ou outra. A gente sabe dos lados perversos que tem as coisas, né? Deus está contemplando tudo. Não adianta que de escapar das mãos de Deus a gente não escapa. Se eu chegar lá diante do juiz e dizer: não, aquele lá é um santo, não roubou ninguém e foi um ladrão, eu já estou no mesmo inferno que aquele. Já estou no mesmo inferno que aquele. Porque eu estou combinando com as obras das trevas. Eu, em vez de estar denunciando, eu estou concordando. Ainda que seja meu parente, ainda que seja um irmão dele, meu, por exemplo. Ou seja meu pai, ou seja minha mãe, ou quem quer que seja. Está errado, errado, e pronto. É para pensar nesse sentido também. E esses que andam nos caluniando, falando mal, não penso que eles vão aguentar muito tempo, não. Se nós ficarmos firmes diante de Deus e até orar quando já não aguentar mais, esses não vão ter nem mais língua, nem mais fala, nem mais saliva para falar de nós. Porque é brincadeira. Uma coisa é falar quando tem razão. Tem muita gente que confunde aqui no meu canal. As coisas que eu falo aqui, eu tenho embasamento, ou seja, eu mostro onde estão as coisas. Eu não estou falando de mim mesmo e não falo por raiva, eu falo por comentário. Agora, uma coisa é eu falar coisa que eu não vi, que eu não sei, que eu ouvi falar, o que eu não tenho 100% de garantia. Porque opinar e, melhor dizendo, comentar não tem pecado. O que tem pecado é você lançar palavras frivolas. É você julgar de modo precipitadamente, apenas pela aparência. Você não tem fundamento, você não tem prova. Isso, inclusive, é algo elementar no direito. Você só pode acusar alguém se tiver provas, né? Ou falar de alguém em processo, o âmbito criminoso, se tiver provas. Mas essas falsas testemunhas não têm provas, né? Ela só sabe falar, só sabe papagaiar. E na casa dos outros fofocar, né? Olha, eu ouvi falar que é assim, eu ouvi falar que é assado, eu ouvi falar que é isso, alguém me contou, olha, ele é isso, ela é aquilo e tal. Disse que me disse, né? Fofoqueiros, mexeriqueiros, e Provérbios diz que, Salomão diz, que aquele que se intromete na vida alheia, o se intrometer aqui na vida alheia é quando acontece isso. Falsa testemunha, não tem embasamento, fundamento que está falando e fica falando. Outra coisa é você falar com razão e com fundamento. Então Davi está dizendo, aliás, o filho de Davi está dizendo, Salomão, que aquele que se intromete na vida alheia, não tendo razão, não tendo fundamento, não sabendo de nada, é a mesma coisa que pegar um cão pela orelha, né?
Pegar um cão pela orelha. E pegar um cão pela orelha é o quê? Receber uma mordida, né? Eu já fiz até esse teste de brincadeira, um cãozinho que já até faleceu. E não era tão bravo assim, pelo menos pra mim. De brincadeira com eles, nem puxei muito forte. Só dei uma puxada ele já. E isso simboliza o quê? Que de fato, se a gente fosse intrometer muito na vida dos outros, não tendo razão, não dando, não podendo dar pitaco, né? Como diz aquela, de fato, sentença, é claro que a gente tem que analisar o caso, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Às vezes tem que meter quando há algo relativo à violência, mas no sentido, se haver alguma desavença, qualquer problema lá dentro da família, a gente não deve se meter, não. Que é eles que se resolvem. E muito bem está falando mal. Agora, quando tem razão, a gente pode sim. Não falar para os outros, né? Para também fazer uma dissensão, mas falar diante de Deus que está fazendo coisa contra você. Falsos testemunhos se levantam. Expuseram contra mim coisas que eu não sabia. Às vezes a gente nem sabe. Ah, ué, o fulano falou isso de mim? Hã? Ué, o que está ocorrendo aí? O que eles estão falando de mim aí na. Às vezes eu já me surpreendi disso. Com isso, aliás. Hã? Falaram algo referente a mim, eu disse, ué, nem eu sei o que é isso. Hã? Eu nem sei o que se trata. Hã? É interessante isso, né? Eles confundiam a pessoa, porque é uma espécie de telefone sem fio. Um vai falando uma coisa, o outro vai acrescentando, aí essa pessoa já não vai muito com a tua cara, acrescenta mais ainda, olha, é aquilo, aquilo outro. E às vezes impede até a pessoa de construir uma família, né? Porque eles ficam falando lá, a pessoa às vezes gosta da outra, e aí, né, dá dissensão e não dá casamento. Já aconteceu vários casos por aí, tanto de homem como de mulher. Mas é claro que aquele que gosta, né, ele vai atrás, procurar se é verdade mesmo, ele não vai atrás de conversas fiadas por aí, né? Ele vai ouvir da pessoa, se é isso mesmo. Mas as falsas testemunhas são obra do diabo mesmo, né? São pessoas que só servem para acabar com a reputação da pessoa. São aquilo que a gente pode até pensar de aniquilamentos da reputação da pessoa, assassinatos da reputação da pessoa. Eles querem assassinar. Não importa a pessoa que ela é, importa o rótulo que eu dou e aí vai um monte batendo em cima, como está acontecendo bastante aí nessa questão da política, né, de um lado e do outro. Bom, vamos indo adiante, senão a gente não termina isso aqui. São 28. Tornaram-me o mal pelo bem, roubaram a minha alma. Ou seja, inverteram os valores, tomaram o mal pelo bem. É bom mesmo fazer mal, vamos fazer mal. Vamos ver aquela pessoa pagar. Agora eu vingo dela. Agora eu faço isso, aquele rancor, aquela mágoa, né? Lá dentro, né? Adormecida por algum tempo, aí se desperta agora. É agora, eu tenho poder. Isso não é de cristão. Isso não é de cristão. Então torna-me o mal pelo bem. Roubar a minha alma. Roubar a alma de Davi. A alma dele estava combalida, enfraquecida por tanto sofrimento, por tanta injúria, calúnia, por tanta mentira, falácia. Ele já não estava mais aguentando. E até os seus sentimentos bons já estavam se perdendo. Até aquela, vamos dizer assim, a normalidade emocional ele estava perdendo, né? Porque de fato machuca a pessoa. Porque de fato a pessoa fica afligida. Não adianta dizer, você está sofrendo com uma coisinha daquela, para lá, né? Não, as pessoas sofrem sim, porque nós temos almas, né? Porque nós somos seres racionais, porque nós temos sentimentos. Um cachorro às vezes sofre com um ralho, às vezes um tapinha aqui a colar, né? Um cachorro, um animal. Imagina o ser humano. Sofre. E a Bíblia vai falar isso, que tem os homicidas. Esses não entrarão no reino do céu. Está lá em João, os homicidas que matam. Não de matar com uma arma ou com uma espada, mas matam com a língua. Matam a pessoa com a língua, matam na fé. Esses homicidas do inferno. Esses vão pagar diante de Deus também. Estão matando quantas almas por aí? Estão roubando quantas almas por aí? Esses filhos do diabo. Ganha o mundo todo, mas perde a sua alma também. Faz o mal para todo mundo, mas uma hora vai chegar a consequência. E são filhos do diabo mesmo. Porque mentem, porque enganam. E uma coisa há de ser dita, que a mente deles já está tão cauterizada que eles ouvem falar filho de diabo, eles acham que não é eles, que
que é os outros. E eles estão certos. Estão acima do bem e do mal. Que são os intocáveis, somos semideuses. E o que eles estão fazendo é aprovado por Deus. Aprovado por Deus mesmo. Deus desse século com letra minúscula. Deus mesmo. Deus, diabo. Deus, podendo ser o mamon também, da matéria, do dinheiro e tal. Tornaram o meu mal pelo bem, roubando a minha alma. Né? Eles fazem o mal e nem sentem. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, o meu vestido era o saco. Ou seja, aí Davi diz o seguinte: mas quanto a mim, quando eles estavam necessitados, eu ajudava eles. Olha só que interessante isso que acontece exatamente no nosso cotidiano. As pessoas que a gente mais ajuda é que mais nos decepcionamos. É que nós recebemos represálias que nos enganam, que fazem mal às nossas vidas. Eu estava pensando, uma certa pessoa me contava que ela ajudou determinadas pessoas quando crianças, quando adolescentes, e hoje o que ela recebe é punhaladas atrás das costas, querem tirar ela da sua casa, querem fazer mal, querem fazer aquilo, querem inventar, fazer tudo contra ela. Então o que adiantou? Né? É isso que Davi está falando. Olha, Deus, eu fiz o bem para eles, por que eu estou recebendo o mal? O que adiantou então fazer isso? Claro que ele não está dizendo isso, eu estou conjecturando. Né? E Deus contempla tudo isso, que é verdade. Por exemplo, que Jesus só fez o bem e recebeu o mal também. Né? Então diz aqui, mas quanto a mim, quando eles estavam enfermos, o meu vestido era o saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Ou seja, ele orava por eles, ele jejuava por eles, ele ajudava eles de alguma maneira. Por ter-me como ele, como se fora meu irmão ou meu amigo. Aqui é uma queixa, possivelmente, algum desafeto do Davi, né? Não diz exatamente, poderia ser o Saul, né? Poderia ser qualquer um outro aí de tantos desafetos que o Davi teve ao longo da história. Não foi ele tendo desafeto, as pessoas que tinham os desafetos dele, né? Então, ele diz, olha, quando estavam enfermos, eu ajudei. E quando eu fiz jejum, orei por ele, é mais ou menos isso. Por ter-me como se ele fora meu irmão, meu amigo, ou seja, ajudei ele, ou ajudei eles. Andava lamentando e muito encurvado como quem chora por sua mãe, ou seja, estava sofrendo pelo seu semelhante, estava chorando, estava até mesmo passando as mesmas dores que o seu semelhante, que isso até é bíblico, né? Nós carregar os fardos dos nossos próprios irmãos. Nós, de fato, às vezes até dar a vida para o nosso irmão, assim como Jesus nos deu a vida, entregando a sua própria. Esse sentimento que Paulo vai dizer mais adiante, né? Nas suas epístolas. E Davi tinha isso. E mesmo tendo isso, sofreu a consequência. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam. Quer dizer, eu ajudei eles, eu me compadeci deles, eu tive misericórdia deles quando eles estavam sofrendo, necessitando de comida, necessitando de ajuda. Às vezes, quando estavam doentes, né? Talvez aqui no caso do Davi, como ele era rei, mandou algum médico lá para ajudar eles. Fez tudo o que era para ser feito. Mas quando Davi está sofrendo, nenhum daqueles vieram atrás dele. Um sentimento cotidiano, a gente até poderia fazer aqui um debate, uma reflexão filosófica acerca disso, na questão de amigos, né? Que quando é para sugar de ti, eles vêm. Estou passando, e aí você, quando é muito sentimental, como eu já até mesmo eu sou, vou lá e ajudo, né? As pessoas que são sentimentais, sabem, vão lá e ajudam. Mas quando elas estão passando, eles não vêm, eles viram as costas. Não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum. Né? Ainda mais se estiver passando por pobreza. Salomão já dizia, né? O pobre, até os amigos que ele granjeou quando estava rico, né? Se virou pobre, ele foge. Porque os ricos granjeiam bastante amigos, mas o pobre eles não querem nem saber. Agora, Davi estava ficando pobre também, porque estava sofrendo as consequências do pecado dele, estava sofrendo por conta das brigas familiares, e ali teve uma certa pobreza, né? Perdeu um pouco de prosperidade, vamos dizer. Porque a prosperidade em si não é só dinheiro, né?
Prosperidade de si é paz na alma, é felicidade, é prosperidade, é união, é de fato ter Deus, principalmente na vida. Davi até tinha, mas pecou, o espírito se afastou, estava sofrendo por conta disso também, e por conta da prosperidade. E ele via que os amigos se afastaram dele, os amigos que ele ajudou tanto. Mas eles agora, com a minha diversidade, 15, se alegravam e se congregavam. Os abjetos, os abomináveis, se congregavam contra mim. E eu não sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Ou seja, agora ele vem contra mim. Eu que tanto os ajudei. Estão rasgando, ou seja, fazendo mal e continuando a fazer, sem cessar. Como hipócritas, como fariseus, como mascarados, zombadores nas festas, zombavam de mim nas festas. Que quando eu ia, levava eles para se alegrar, pagava as coisas para eles. É mais ou menos assim que Davi está dizendo algo corriqueiramente que acontece conosco, lamentavelmente. Os traíras aí estão, né? Rangiam os dentes contra mim nas festas, falando, né? Falando. Mas quando eu estava lá, eu ajudava, eu era o cara, né? Pagava tudo para eles. É assim. Senhor, até quando verás isso, Senhor? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta, né, dos leões. Então Davi recorre a Deus aqui, para Deus pelejar por ele, porque já não aguentava tamanha injustiça. Tamanha injustiça. E a gente também não aguenta, né? Na verdade, a gente passa por isso e é bastante doloroso, principalmente em pessoas que a gente acredita. Em pessoas que de fato a gente fez o que fez e não teve recompensa nenhuma. E não foi admirada, coisa nenhuma. E aqui quando fala de predileta, é a filha mais nova, talvez, aqui dos leões, tá? Então Davi dizia o seguinte: Senhor, até quando verás isso, esse sofrimento meu? Resgata minha alma das assolações, porque isso assola o ser humano, né? Isso faz ele sofrer muito. E livra a minha predileta dos leões. Livra-me dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Aí Davi confia, de fato, no resgate do Senhor, na ajuda do Senhor, e já celebra como um ato de vitória e de até mesmo agradecimento. Não se alegram de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. E ele, então, de modo já bastante positivo e com fé, diz: eu creio no Senhor e vou ver que eles não vão mais se alegrar de mim. Que os meus inimigos não vão mais zombar de mim, sem razão, nem piscar os seus olhos para aborrecer-me. Pois não falam de paz, 20. Antes projetam enganar os quietos da terra. Esse versículo é interessante, né? Pois não falam de paz. Eles não falam de paz. Eles não falam de fato em amor, em compreensão, em carinho, em piedade. Só quando é eles, né? Quando eles estão no jogo. Agora, quando é dos outros, não. Os outros são isso, são aquilo. Eu consegui vencer. Eu fiz por onde. Eles que vão fazer. Eles que se virem. Tá sofrendo, aquilo é manha. Aquilo é mentira. É o que faz, por exemplo, com muitas pessoas que têm depressão, né? É o que faz que muitas pessoas têm depressão. Inclusive, eu estava vendo a rede social, parece que acabou falecendo aí uma famosa, acho que era em exterior, por conta da depressão. Diz, a depressão é manha, a depressão é birra, a depressão vamos dizer assim, tem até uma palavra assim, é coitadismo, é mentira, é farsa e tal, né? É o que eles dizem. Mas quando é com eles, meu Deus, eu tô morrendo, eu preciso de ajuda, né? Hipocrisia, né? Pois não falo de paz, antes projeto enganar os quietos da terra. Quer dizer, eles não se importam com os outros, com o sofrimento, com a dor dos outros. O que eles querem mesmo ainda é fazer os outros sofrer ainda mais, são sacanas e
que os outros sejam enganados. Os quietos, que são os quietos, aqueles que não procuram encrenca, não procuram fazer nada de mal aos outros. São aqueles que geralmente até sofrem, como já disse, intimidação, bullying. É. Aqueles que estão trabalhando, e pensando em Deus e querendo ver o bem ao próximo e tal, lutando até para um mundo melhor. Esses é que sofrem desses tiranos, desses de mau caráter, desses de caráter duplo, até diria até triplo e por aí em diante. Porque ele se finge de várias pessoas. Tem vários personagens. Quantos guetos que estão sendo aí enganados? Quantos inocentes que estão sendo culpados? Quantos justos que estão sendo injustiçados? Isso é na obra missionária, isso é às vezes na política, isso é na família, é na igreja, é no direito. Eu já contei aqui várias vezes, referente ao direito. Teve um sujeito que o membro do parquê do Ministério Público julgou que ele era culpado de um estupro. E não era. O sujeito foi lá, foi preso. E você sabe como funciona, lamentavelmente, o mundo do crime lá dentro das cadeias, né? Foi amolestado, estupraram ele lá dentro. Porque no submundo do crime, quem faz esse delito é realmente algo bárbaro, né, dentro dos próprios criminosos, da lei deles lá dentro, e o sujeito contraiu o HIV, e se bobear já está até morto, porque essa notícia já era de 2012 ou 13, e ele pleiteava do Estado uma indenização para ajudar seu filho, que ainda era criança ou adolescente, e que ele sabia que ele ia morrer. Então o Estado fez algo perverso dessa maneira. Depois eles foram ver, realmente não era ele, era alguém parecido. E o sujeito era até um trabalhador, sustentava a família, fazia tudo direitinho. Acabaram com a vida dele. Não acabaram só com a reputação dele, acabaram com o físico dele. Essa justiça do diabo. Não estou generalizando, mas nós sabemos que tem bastante justiça do diabo aí. Justiça do demônio, da mentira, da falsidade, da avareza. Essa justiça perversa dos homens, que acham que pode tudo, porque tem dinheiro. E eles não só acham, mas como até tem uma certa confiança naquilo. Por quê? Muitos são suscetíveis à propina, né? A fazer coisas erradas. E eu digo magistrado, porque se não tivesse demanda, não teria oferta. Se fosse um juiz lá 100% da lei e da coisa certa, uma juíza, o que quer que seja, é uma autoridade, pode ser até um policial, delegado, não haveria o suborno, né? Eles não se seduziam a isso. Pois não falo de paz antes projeto enganar os quietos da terra, né? Os quietinhos é que sofrem. Os que não têm dinheiro é que sofrem. Os pobres é que sofrem. Mas Deus há de ver tudo isso. Está vendo tudo isso. Abre a boca de par em par contra mim e diz, ah. Fala assim, ah. Está escrito aqui. Os nossos olhos ouviram. Tu, Senhor, ouviste e não te calaste. Senhor, não te alongues de mim, ou seja, não se afaste de mim. Não te cales, Senhor. Haja, como eu creio que ia agir, assim que Davi está dizendo. E eles estão falando mal de mim, em pá, passando e ainda zombando, dizendo, quer dizer, otário, tolo. É assim que eles falam, né? Ou fazem. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu, e o Senhor meu. Desperta, Senhor. Haja, que eu já não aguento mais. Julga-me segundo a tua justiça. E é isso que a gente tem que fazer, né? Porque Deus sabe como somos justos ou não. Se Deus sabe que nós somos justos, temos lutado por isso, pela coisa certa, Ele vai pelejar. Então, julga-me a mim mesmo, veja como eu tenho procurado a justiça, a retidão, e faça justiça nesses que estão fazendo mal a mim, me confundindo a ser um igual a eles. Porque aquilo que eles nos acusam de ser é o que eles são. Ele chama a gente de hipócrita, ele chama a gente de desamor, né? Pessoa sem amor. Inclusive, eu coloquei o vídeo lá daquele fulano lá, que é dito pastor, né? Chamou de hipócrita, chamou eu de irônico, de mentiroso, chamou eu de uma pessoa sem afeto, sem amor. E depois ele vai dizer, mas eu não te conheço.
Como é que ele pode me julgar sem amor, hipócrita e tal, se ele não me conhece? Então, o próprio argumento dessa gente é atabaloado, né? Não tem fundamento. É algo perverso, porque eles tentam justificar os seus próprios erros e acabam cometendo gafes das maiores possíveis e contrassensos. Então, ele me diz que eu sou isso, mas não me conhece. Como é que ele pode me dizer que se eu sou hipócrita, se eu sou um sujeito sem amor, se ele não me conhece? Jesus disse para nós conhecer. Pelos frutos conhecereis as árvores. Se a pessoa não me conhece, ela não conhece meus frutos. Então, ela não conhece quem eu sou. Para me julgar por algo, primeiro tinha que ver quem eu era, né? Para estar falando somente que eu era uma pessoa hipócrita, que era um sujeito demagogo, um homem sem amor. O que é a tradução de amor, será? É ser conveniente, né? Ou de fato respeitar o pecado? É isso? Como já disse até o pregador aí dos Gideões, né, o Júnior Trovão, parece que é pecado falar contra o pecado. Para essa gente parece que é, né? Parece que é pecado falar contra o pecado. O que diz 1 Coríntios 13? O amor não folga com a justiça, mas com a verdade. Não se ensoberbece. Ele não busca seus próprios interesses. E quando se busca os próprios interesses, faz coisas erradas. E falar a verdade não é errado. Mas se a gente faz um sarapatel aí para defender o indefensável. Não digam em seus corações. Já estamos encerrando, tá? Julga-me segundo a tua justiça, Senhor. 24, Deus meu, e não deixe que se alegre de mim. Davi pede então, julgue a minha causa, veja como eu sou santo e não deixe eles zombar de mim, porque o Senhor está vendo como eu sou. Não digam em seus corações, eis sus, e a sus, alma vossa, nossa. Não digo nós a havemos devorado, para que Deus não deixasse eles dizer isso, né? Ter a satisfação de ter ganhado, de ter dito, nós podemos, agora ele está derrotado, olha lá, e tal, né? Não zombar mais. Envergonhem-se e confundem-se a uma os que se alegram com o meu mal. Visto de vergonha, de confusão, os que se engrandecem contra mim. Cantam e alegram-se os que amam a minha justiça, e digo continuamente, Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Seja peleja, Senhor. Você está vendo que eles estão zombando de mim, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Né? Quantos que já zombaram dizendo de mim próprio, né, da minha pessoa. E depois Deus agiu. Zombaram que eu estava caído. Quando mesmo eu saí do sistema, eles disseram, agora caiu. Agora ele está com o diabo. Agora o endemoniado, porque eu já era chamado de endemoniado por combater as heresias e ser defensor da verdade, um apologeta da verdade dentro do sistema. Então agora ele caiu. Agora ele demonstrou quem ele é mesmo, endemoniado, o confuso, o melhor dizendo, aquele que estava aqui pervertendo tudo. É o perturbador dessa congregação. Agora saiu, agora está lá desviado. Agora vai para o inferno. Tem muitos aí que aplaudiram, né? Claro. Ou estou no inferno do sistema religioso, né? Segundo o sistema religioso, mas estou no céu, segundo a palavra de Deus. Estou procurando estar no céu. Não vou dizer que eu vou estar, porque eu não tenho 100% de garantia, né? Mas eu vou lutar para estar. Agora, essa gente só sabe falar, né? Sabe falar. E eles estão lá dentro. Nós já estamos salvos, porque nós estamos aqui dentro, né? Invejando os outros, falando mal, né? Fazendo oração contrária, querendo perverter o direito do pobre e do órfão e da viúva, que a Bíblia diz para visitar os órfãos e a viúva e se abster da corrupção desse mundo, que era a verdadeira religião, e não aquilo que eles fazem, que vão lá no templo orar, ô Jesus, Jesus de barro. É isso que eles às vezes adoram. Escondendo às vezes as práticas dos católicos e fazem a mesma coisa. Falando já dos protestantes, né? E claro que essa crítica se estende a todos aí que se diz cristão. Então, perceba. Tudo claro aqui, né? Não diga em seus corações, não digo nós os que havemos devorado. Vergonhando, tá? Eu já li isso aqui, né? Já estamos seguindo. Uns alegram com o meu mal, vistam de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Canto alegres os que amam a minha justiça. E digo continuamente, Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Ele diz ao Senhor, quero cantar e louvar a ti, porque tu deve ser engrandecido, porque
de fato, o Senhor ama o seu servo e lhe dá prosperidade. Eu creio nisso. E assim a minha língua falará da tua justiça, e não falará mal dos outros, né? Falará da justiça de Deus. E do teu louvor todo dia, porque o Senhor pelejou por mim, o Senhor pleiteou pela minha causa, ou pelejou pela mesma, viu que os meus amigos se voltaram contra mim, viu que eu ajudei eles e agora eles vêm com 7 pedras contra mim. Então, é uma queixa cotidiana que às vezes, muitas das vezes a gente faz e, e Deus está contemplando a nossa honestidade, a nossa retidão, que Deus está fazendo algo de modo, até no silêncio, o silencioso, para nos abençoar. Então, essas foram as meditações na palavra do Senhor. Vamos orar, porque estamos no devocional. Devocional é isso, é pregação da palavra ou dos salmos e uma breve oração no final. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essas palavras. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e debilidades. Nos ajude nesse dia. Venha, Senhor, abençoar todas as nossas vidas. Venha ter misericórdia de nós. Continue a pelejar pelas nossas causas, contemplar nossas situações. Contemplar, Senhor, as injustiças que sofremos ao longo dessa vida. Assim como teu servo Davi orou ao Senhor, pedindo para que o Senhor atentasse ao seu clamor, à sua súplica, porque já não aguentava mais. E ele não queria sair da sua originalidade, da sua racionalidade, para ir ao conflito bélico, ou porque já via também que não tinha nem forças. Então recorreu ao Senhor, e assim nós devemos fazer, porque nós sabemos que o Senhor pode pelejar, sem precisar de nós irmos à peleja, como o Senhor fez com Gideão, quando o Senhor fez com tantos outros servos do Senhor. Ó Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, venha contemplar toda a nossa situação. Peleja mesmo, Senhor. Peleja contra aqueles que nos difamam, contra aqueles que nos enganam, contra aqueles que estão fazendo aquilo que o diabo quer e gosta para nos prejudicar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço justiça. A justiça que não é segundo os homens, a justiça que não é segundo a minha própria vontade, mas é a tua, reta, pura, verdadeira, que de fato não deixa impune o criminoso, o enganador, ou aquele que quer fazer o mal, que quer de fato fazer aquilo que é configurado obra do maligno. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, repreenda todos os males, repreenda toda a obra do diabo, das trevas. Senhor, meu Deus, faça justiça, Senhor, porque assim em ti nós confiamos, porque a tua justiça é verdadeira, porque o Senhor contempla os nossos corações. O Senhor sabe o quanto nós somos ou procuramos ser servos do Senhor e não senhores de si mesmo. Ó Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, venha, Senhor, visitar os órfãos, as viúvas, necessitados, aqueles que estão nos hospitais necessitando de uma cura, de um milagre, conceda em nome de Jesus Cristo. Aqueles que precisam de uma prosperidade, de um amplo material, conceda em nome de Jesus Cristo. Abra as portas, Senhor, prospere a vida daqueles que necessitam de prosperidade, ajuda aqueles que estão no leito de dor, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por privações de pães, aqueles que estão sendo afligidos de tudo quanto é sorte, de tudo quanto é maneira, que de fato até a sua paz já está se perdendo cada dia mais, o prazer em viver, meu Pai, porque as assolações são grandes, as trairagens, as mentiras, as falsidades, os juros iscariotes são grandes, estão aí espalhados, Senhor. Às vezes a gente na boa fé faz tudo, procura agradar, procura ajudar, até mesmo sem ter muitos recursos, ter parcos recursos, pouco recurso, e depois leva, então, justamente o contrário. Por isso, ó Pai, que nós confiamos em Ti, porque tudo que fizemos para Ti, seremos recompensados, e da verdadeira recompensa, que não acrescentadores, a prosperidade que nos enriquece e que nos garante a vida eterna, diferente da do homem, que promete, promete e não cumpre, que vira as costas, que faz o mal, que nos engana, que nos zomba. No entanto, nós confiamos em Ti. Aqueles que buscam o Senhor agora, pedindo a Tua ajuda, pedindo de fato aquilo que lhe agrada e sendo reto, peçam ao Senhor, pede a Deus, para que o Senhor peleje, para que esses zombadores caiam por terra, para que o diabo seja envergonhado e para que teu nome venha a ser engrandecido. Senhor meu Deus, tu és o Deus de poder e grande glória. Tu és o Deus da causa do impossível. Peleja para nossas causas. Senhor meu Deus, o Senhor sabe o que eu tenho passado, o que eu tenho sofrido e quanto muitas pessoas estão
na mesma situação com a minha ou parecida. Peleja em nome de Jesus Cristo. Não é por muito falar que seremos ouvidos, mas o Senhor sabe naquilo que é necessário ser feito, ou aquilo que é necessário ser feito. O Senhor sabe aquilo que é necessário realmente o Senhor agir, porque tem aquilo que é para o homem fazer, mas tem outras coisas que é só o Senhor que pode fazer. Se o Senhor não fazer, nada poderá ser feito, porque até como diz a tua palavra, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que estão edificando a casa. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, toma nas tuas mãos todas as minhas causas, toma nas tuas mãos todas as causas dos teus filhos, daqueles que são genuínos, daqueles que prezam pela verdade, para que o Senhor venha pelejar e dar a grande vitória, seja a causa que for. Assim nós te agradecemos e te pedimos, certo, da tua resposta. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém e amém. Então, esse foi o devocional. Que Deus abençoe a todos nessa manhã. Devocional que era sempre feito de noite. Eu vou ver se consigo fazer de manhã ou à noite quando tiver tempo, tá? Qualquer hora, então, pode surgir o devocional, já que esse canal é para isto, né? Um canal mais voltado para a palavra, reflexões e tal. E até coloco comentários políticos, porque eu tenho problema lá no outro canal que até agora não foi resolvido. Ok? Deus abençoe e até a próxima. Bom dia a todos.